Aqui é Católico Você Sabia, nessa segunda-feira, 24 de agosto. Já vamos caminhando para o final de agosto já, o tempo segue passando bastante rápido. Aqui é o Padre Felipe Neco, mas essa tarde aqui com vocês. Gente, final do mês vocacional e caminhando já para o final do segundo semestre, né? Mas nós estamos bem ativos aqui na nossa missão. O Padre Renan, é uma alegria estar nessa nova semana com vocês. É isso aí, aqui nesse friozinho de Curitiba, aproveitamos a vinda do nosso, membro da comunidade, nosso Padre Membro Patrick. honorário. Sim, Decano da comunidade. Decano da comunidade, é o membro mais velho da comunidade, já tem 60, né? 62, por aí. Mas aí vai, né? Então aí ele já... Nosso querido Padre Patrick, irlandês, que hoje nos fez essa caridade de nos preparar o Irish Coffee, nosso café irlandês para esquentar essa fria tarde curitibana. Ainda que teve dias mais frios do que hoje, mas... Teve quinta-feira passada, eu achei que eu não ia aguentar de tanto... Não sabia onde me esconder para me esquentar. Aqui em Curitiba, eu já estou desacostumado com frio, francamente é uma cidade muito fria. Nossa, estava esperando a neve, só a neve que a gente queria ver, bonito, mas não chegou. Não teve neve esse ano, hein? Poxa, a gente estava na esperança, hein? Disseram que teve neve faz 7 anos atrás, na Jornada Mundial da Juventude, enquanto alguns dos jovens curitibanos estavam lá no Rio, passando frio, porque também fez frio no Rio, eu creio que foi o dia mais frio na vida do carioca, mas e aqui em Curitiba nevou, pelo que eu soube, não estava aqui em Curitiba. Eu estava aqui, foi muito bonito, acho que foi a última vez que nevou em Curitiba, deve ser 2013, 2012, 2013, agora não me lembro, 2013 porque foi a jornada, né? E sim, eu estava aqui em Curitiba e nevou, não teve aquela neve, né, que fica tudo branco, mas pelo menos você via o céu assim caindo, era muito bonito. Me lembro até que eu estou aqui no seminário menor, eu era formador naquela ocasião também, e me lembro que os meninos nossos seminaristas saíram todos para brincar na neve, para ver a neve, era a primeira vez a sensação. Acho que durou 5 minutos e já todo mundo voltou e fechou porque estava muito frio também, né? Tem que gostar do frio. Eu gosto do frio, eu particularmente adoro o frio. E especialmente se tem assim um Irish Coffee assim para poder para esquentar um pouquinho, o chimarrão também, pode ter outros adereços também que nos ajudem a viver bem o frio. Mas a semana também super tranquila, né, Padre Renan? Pois eu tive visitando aí algumas famílias, a família do Padre João Petroschi, nosso companheiro que está lá em Roma. Esperamos que seja seu último ano em Roma, quem sabe já voltar para o Brasil, né, Padre João? Voltar o Padre João para cá. Né, família Petroschi aí, fomos com seu irmão Carlão e sua esposa Thaís, que está esperando a Júlia, que está, setembro agora já, próximo esse mês agora já nasce. Então, estava lá os outros 2 maiores, a Isabela e o Davi, que já estão esperando aí a Julinha. Também tive com outras famílias por aí, que agora tem que fazer memória aqui, o que passa muito rápido. Muita atividade, né? Com Marlos, a Maiara, tivemos lá também. Estamos preparando uma coisa boa aí. Então, tô vendo com eles aí de organizar um grupinho de amigos deles aí para tentar começar o Alfa com eles aí. Uma atividade que vai ser interessante. Não sei se você conhece o Alfa, mas é uma atividade assim grupal e tal. Vai ser interessante. Vamos tentar começar. Eu já me inscrevi, vamos começar a tentar fazer essa proposta aí também. Eu tive meu encontro vocacional, né? Eles sabem que eu trabalho na pastoral vocacional e tivemos com muita alegria, muitas graças de Deus, né? O nosso primeiro encontro vocacional do ano, em agosto. Nossa, né? Realmente foi um ano de muita confiança em Deus, né? De muita aprovação. Primeiro encontro vocacional já em agosto é triste, né, gente? Mas fazer o quê, né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa. E como encontro vocacional não podemos ainda ter aglomerações, nós trouxemos 4 meninos para fazer uma experiência vocacional, né? Então, mas foi muito positivo. Sempre os encontros vocacionais aqui no nosso seminário são muito intensos de trabalho, né? Porque significa estar preparando atividades, pensando em encontros, atenção, direção espiritual. Porém, é uma experiência muito bonita. Todos saem daqui, graças a Deus, muito contentes, né? Poder ver que tem meninos de 11, 12, 13 anos que estão dando sua vida a Deus dentro do centro vocacional, né? A gente não sabe se é a vocação deles ou não. No entanto, estão aqui e isso é uma experiência muito bonita e estão felizes, né? Isso é o que mais atrai muitos meninos que vêm fazer a experiência vocacional. Estão felizes aqui dentro, esses meninos, nossos seminaristas,
E isso atrai muito, porque a pergunta que eles fazem é: de onde vem essa felicidade? Um menino de 12, 13, 14 anos, que não namora, que está longe dos pais, que está deixando seus sonhos, suas possibilidades, né? E é feliz? Como é possível isso? Bom, é que a felicidade é algo muito mais profundo, né? Tem um podcast de um programa de podcast muito bonito, muito famoso, que se chama Católico, Você Sabia? Que gravou um programa sobre a verdadeira felicidade. Podem repassar aí que vocês vão ver de onde vem a verdadeira felicidade, que é a que nós tratamos de ensinar aqui aos nossos seminaristas, e por isso eles são muito felizes. Então a experiência vocacional foi uma experiência muito bonita, esse primeiro encontro vocacional, graças a Deus todos saíram muito motivados. E agora voltamos ao nosso trabalho, né? Joinville é uma cidade onde nesses últimos dias tem aumentado bastante, né, os casos do Covid, e portanto lá não é que está tendo tanta abertura assim como estavam antes, né, no nosso trabalho de padres, nas igrejas, etc. Porém, o que a gente pode fazer, pois eu continuo lá atendendo em direção espiritual, atendendo nossos grupos, enfim, na medida da possibilidade, continuar nossa missão de evangelização. E aí, mais um motivo para pedir suas orações, né? Continuar suas orações. Certamente vocês já rezam pelas vocações, pelas nossas vocações aqui do Padre Renan, minha, Padre Felipe, mas especialmente também por essas futuras vocações, né? Desses jovens que possam, pois, fazer essa experiência também de escutar a voz do Senhor e também fazer a experiência da vida do seminário, não? Essa é toda a ideia, esse é todo o trabalho do Padre Renan, de poder ir, e é uma pena, né, por tudo do corona. Imagina, estamos em agosto, estamos há 6 meses de começar o próximo curso, o próximo ano, e pois essa já deveria ser como a 4ª, talvez, convivência vocacional, e está sendo apenas a primeira, né? Então requeremos ainda mais as suas orações pelas vocações, para esses adolescentes, esses meninos, para que realmente possam também sentir esse chamado do Senhor de fazer a experiência, né? Claro que não é ainda, né, a certeza vocacional, né, que vão ser ordenados daqui a um ano, 2 anos, não, mas é de pelo menos abrir o coração para se perguntar o que o Senhor quer de mim, não? E a experiência do seminário também é essa, né? É fazer a experiência desse chamado de Deus, essa experiência profunda do amor de Deus, que também queremos que eles sintam e que, pois, discernam sua vocação, para poder realmente, pois, ver para o que o Senhor lhe chama, não? Eu mesmo entrei no seminário quando eu tinha 13 anos, e se me pergunta, mas o senhor com 13 anos sabia que ia ser padre? A resposta é não, obviamente, né? Mas eu sabia que Jesus me amava, que Jesus me falava, então eu fui dando passo na oração, né, falando com Deus, e Deus foi me respondendo, e já um pouco mais maduro, pude perceber claramente que Deus me chamava, mas o meu processo, o início foi aos meus 13 anos já no seminário, né? Então, com certeza Deus chama e Deus vai falando e mostrando o caminho a cada um, né? De repente pode ser um dos programas também nosso, como é isso do seminário menor, como é isso da vocação aos 12 anos, enfim, vou pensar, vamos ver se a gente consegue. Você é o craque nisso, eu entrei com 21, então eu já estava terminando minha faculdade. Mas olha, não vamos apurar o tempo aqui, né? Não, mas não tem. Hoje o meu está curtinho. O tema hoje o meu está curtinho. É interessante que um dos meninos que veio fazer encontro vocacional foi um contato que eu sou o Padre Felipe, né? Então é interessante. Ele estava aqui hoje? Estava aqui ontem, né? No final de semana. Não sabia. Outro. Sim, manda um abraço aí para Flávia, feliz. Pro outro e o esposo da Flávia, esqueci o nome também. Ficou muito contente, muito feliz, e a família também, né? A família está muito contente com ele, e vamos ver, Deus toca, né? O menino vem, se abre, faz a experiência, e depois o resto é com Deus. Eu nem sabia, eu nem faço trabalho diretamente vocacional, mas aí tá, né? Não, agora é trabalho de equipe, né? Mas agora eu tenho que fazer, né? Pois recentemente também eu fui nomeado como o representante do Sul para poder acompanhar as vocações. Na verdade, eu tenho que. Mas são as vocações maiores, né? Na verdade, são as vocações maiores. Então, também, se você conhece algum jovem que, pois claro, está discernindo a sua vocação, que quer saber mais sobre a vocação, pois, especialmente para a vocação religiosa, pois aqui estamos, né? O Padre Renan, para menores de 15 anos, 14 anos, e eu, a partir dos 16, 17 anos, pois também. É minha missão agora também acompanhar esses jovens que marquem também esse caminho, que querem fazer esse caminho vocacional também, né, de descoberta do que o Senhor tem para eles, né. Mas vamos lá, porque já foi bastante, creio que é o tempo mais extenso que já usamos para a introdução, para esse bate-papo furado aqui, mas tudo bem. Como eu falei, o tema hoje vai ser curtinho, ainda que, claro, é um tema que pode se alongar
por muitos e muitas horas até, né? Mas eu acredito que qualquer pessoa que se esforce sinceramente para ser um seguidor mais fiel de Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde, pois geralmente mais cedo, na verdade, se for honesta consigo mesmo, pois encontra um problema nesse segmento de Jesus Cristo. E todos encontramos esse grande problema no segmento de Jesus Cristo, o da sua própria limitação e miséria, ou seja, do nosso próprio pecado. Talvez é a realidade que tocamos mais facilmente, essa realidade. Somos limitados, fazemos, como diz São Paulo, muitas vezes o mal que não queremos ao invés do bem que queremos, e pois é a realidade da nossa fraqueza, da nossa debilidade, do pecado, do nosso próprio pecado. E por mais que o mundo moderno tente nos convencer de que o pecado não existe, eu acredito que para todos os cristãos, pelo menos os sinceros, conhecem outra realidade. Se tal pessoa for católica e bem instruída, ela examinará sua consciência regularmente, frequentemente, de preferência diariamente, na noite, antes de dormir, e vai frequentar também o sacramento da confissão para ser perdoado por Cristo por meio do seu sacerdote. E, especialmente, a Santa Comunhão para ser espiritualmente nutrido com o corpo e o sangue de nosso Senhor. Mas ainda assim nos encontramos caindo no pecado de novo, e de novo, e de novo. Muitas vezes repetimos os pecados dos quais fomos perdoados até no dia anterior, apesar de nossas boas intenções, resoluções e firmes propósitos de emenda que fazemos, nós cometemos os mesmos pecados continuamente. Realmente foi um indivíduo sábio que cunhou a frase: a estrada para o inferno é pavimentada com boas intenções. E claro, nossas intenções, por mais que sejam boas, terminamos fazendo o que é errado. Falar de pecado é algo realmente complicado na catequese, na formação, em qualquer meio, e não importa se é para adultos ou para crianças. O tema pecado parece algo espinhoso para se transmitir em uma catequese. Tratar desse assunto é realmente delicado e certos cuidados devem ser tomados para que se tenha uma reta orientação sobre o tema do pecado. Às vezes podemos passar uma imagem de um juiz que já condena tudo o que fazemos e, ao contrário também, ou um que tudo perdoa. Então nada é importante do que fazemos. O pecado existe e é uma realidade. O tema do pecado deve ser tratado com maturidade, com base nos 10 mandamentos. Não existe pecado grande e pecado pequeno. Existe a gravidade do pecado. É sobre isso que vamos falar. Mas nessa ocasião queremos dedicar esse programa sobre a realidade do pecado desde a vertente da diferença entre o pecado mortal e venial. Já que encontro muitas pessoas, especialmente dentro da confissão, com dificuldade em diferenciá-los. E de modo especial na preparação da catequese, encontro que as crianças não conseguem distinguir essa realidade. Até mesmo no próprio falar sobre a realidade do pecado, pois não sabem nem diferenciar que existe muitas vezes o pecado mortal e o pecado venial. Existem alguns cuidados que precisamos tomar ao falar desse assunto, como já dissemos. Um deles é o de ser demasiado moralistas, no sentido de uma pessoa acusatória. Não que a moral seja ruim, a moral é importante, muito importante, fundamental, mas poder ser não só uma coisa de acusar, especialmente na catequese das crianças, ao falar do pecado mortal e venial, podemos terminar passando a imagem de um Deus carrasco que só está ali fazendo contas dos nossos pecados. E não é essa a realidade, né? É muito mais profunda a realidade do pecado. E podemos também passar uma imagem que somos as piores pessoas, ou mesmo que Deus é alguém que não entende nossa humanidade. Que essa não é a realidade, não? Já falamos da Divina Misericórdia, já falamos do Sagrado Coração. Eu creio que muito mais oportunidades temos de falar do amor, da misericórdia, da graça de Deus, do que da realidade do pecado, mas é importante também, não? Falamos da realidade do inferno, falamos sobre a psicologia da tentação, mas que são, aspectos importantes para a vivência da nossa fé e para uma melhor vivência do amor a Deus, uma correspondência a esse amor, a essa misericórdia de Deus. Justamente o tema do pecado é tão importante no mundo de hoje porque nós estamos num mundo relativista, né? Então o relativismo prega que para você isso está errado, mas para mim não. Para você isso é pecado, mas para mim não. Eu não estou fazendo mal para ninguém, então por que é pecado? O que eu estou fazendo de errado? Enfim, tem muita confusão, né? O relativismo
prejudicou muito esse tema. E o próprio Papa Bento, que é o grande mestre, né, da teologia moderna, contemporânea, disse que o maior pecado da humanidade nessa nossa época é a perda do sentido do pecado, justamente, né? O ser humano perdeu o sentido do pecado. Eu não faço mal para ninguém, por que está errado? Para você é assim, mas para mim não, por que está errado? Então, esse é o grande pecado da nossa época, que a gente tem que sim falar do pecado, porque não pode ser que o relativismo tenha contaminado tanto a nossa sociedade, inclusive a sociedade cristã, né? Especialmente para você católico, se não sabia, pois agora você sabe. Existe o pecado, né? Existe o pecado, existe a realidade do pecado na nossa vida. Se você não experimenta isso, é melhor você se perguntar se... Porque senão já podemos canonizá-lo, né? Já colocá-lo nos altares, mas eu digo, eu tenho que lutar contra o pecado todos os dias. Mas tampouco essa realidade que também eu já tenho escutado, que tudo é pecado. Né? Pessoas falam, não, na igreja tudo é pecado, você respirou já é pecado. Tampouco é assim. Não é verdade, né? Tampouco é assim. Temos que ter o certo conhecimento da realidade do pecado. E ao longo do meu ministério, acredito que o padre Renan também já tenha tido essa mesma experiência. Já conheci pessoas que deixaram a fé católica por terem uma educação talvez rígida, onde tudo era pecado, né? É um perigo também de chegar, não, você respirou, já está pecando. Não, não é isso. Se eu faço bem, não tenho por que pecar. Mas eu tenho que cuidar também as minhas ações, meus pensamentos, né? Como podemos pecar em pensamentos e palavras, obras e omissões. Pessoas sofrem com isso, é uma realidade. Existem pessoas que não entendem a dimensão do pecado, fazendo dele uma arma para qualquer ação humana. Mas também já conheci pessoas que para elas o pecado não existe mais. E às vezes chegam na confissão, padre, eu nem sei porque eu venho me confessar, não tem nenhum pecado. Eu falo, nossa, eu me confesso cada semana, às vezes até mais do que uma vez na semana. Anjo, né? Eu falo, uau, eu quase me ajoelho e peço a bênção da pessoa que está aí diante de mim, que deve ser um santo já em vida, né? Mas porque pensam, né, que tudo foi perdoado na cruz de Cristo, então já estamos meio que salvos, então já a realidade do pecado já não me toca. Mas não é assim, né? Eu creio que a experiência nossa não é essa. Ou então aquela pessoa que vai confessar, né? Você deve ter visto já também, Padre Felipe, aquela pessoa que vai confessar e fala, olha, Padre, eu sou uma pessoa boa, né? Eu rezo muito, sobretudo acontece com gente mais de idade. Coitada, as senhoras são tão piedosas, né? Mas a gente na confissão escuta cada coisa que, meu Deus... Então, padre, eu vim aqui porque nós somos pecadores, né? Então todo mundo peca. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu sei que eu tenho pecado, mas eu sou uma pessoa boa. Eu rezo muito, eu estou sempre na igreja, eu ajudo. E você fica todo o tempo escutando quando a pessoa vai falar seu pecado e diz, né? Não fala, né? Então também tem disso. Lembremos que a Bíblia fala que o justo peca pelo menos 7 vezes por dia. Imagine nós. Lembrando que na Bíblia, justiça, né? Justo é sinônimo de santo. Então, ou seja, a Bíblia está dizendo a pessoa santa peca pelo menos 7 vezes por dia. Você imagina nós que estamos ainda longe do caminho da santidade, né? E como falamos nos dois casos, o que é muito rígido e tudo é pecado, como aquele que diz que nada é pecado, que não tem pecado, pois são casos de erro. Cometemos erros em nossa fé católica. Mas antes de qualquer coisa, preciso entender que o pecado, seja ele mortal ou venial, existe e é uma realidade. E é uma realidade na vida de todos nós. Até mesmo do Papa. Se você não acredita, pois até o Papa se confessa. Não, e especialmente o Papa Francisco, e as redes sociais que gostam disso já fotografaram, já filmaram, tudo o Papa se confessando, pois mais de uma ocasião. E segundo eu entendo, ele se confessa semanalmente, como pois um bom religioso que é jesuíta, que também tem pois essa marcada como parte da sua formação, especialmente espiritual. E claro, não necessariamente ele tem pecados mortais, não, esse é outro tema que também não vou entrar, sobre a necessidade do pecado, da confissão dos pecados mortais ou veniais, mas ele se confessa pois, com essa mesma frequência que é recomendado na vida religiosa, de modo especial, porque também temos pois, a possibilidade dos nossos próprios confessores fixos, nossos diretores espirituais, numa vida de comunidade com outros sacerdotes. Claro que não se pode pedir a um fiel, pois que toda semana se confesse, porque pois o pároco ia bater em nós, ia expulsar os fiéis da igreja. O pároco ia acabar com o católico, você sabia, né? Porque é uma realidade também pois, de uma dificuldade pastoral, né? O pároco não consegue confessar semanalmente todos os seus fiéis, não, ainda se quisessem, né? Tomara, né? Oxalá quisessem se confessar pois, mais vezes, mas pois
por comentar só porque já estamos falando do tema, eu acredito que um bom período para se confessar, pois é ao torno de 2 meses, 3 meses máximo, mensalmente, pois depende da disponibilidade da pessoa, dos sacerdotes que encontra, isso é bem importante. Ou, pois claro, né, pecado mortal, se eu cometi pecado mortal, pois quanto antes, né? Isso tomara que não seja pois, diário o seu pecado mortal, então você tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Nem semanal, né? Pelo menos esforçar-se para que não seja semanal o seu pecado mortal, para você conseguir trabalhar mais. Mas vamos lá, quero então primeiramente considerar, porque essa primeira página ainda que são duas pagininhas e meia, mas já vamos ainda menos da metade, já vamos no tempo, já passando da metade. Mas quero primeiramente então considerar o próprio conceito de pecado, que é pois fundamental para que entendamos pois a realidade do pecado. A definição clássica de pecado que nos foi dada por Santo Agostinho, usada posteriormente por Santo Tomás de Aquino, é o pecado uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Assim de simples. Tudo aquilo que vai contra a lei de Deus, contra a lei eterna, pois é pecado, seja no meu pensamento, nas minhas ações ou nas minhas palavras. Muitos hoje afirmam que o indivíduo não carrega a culpa total pelo que ele pode ter feito de errado, porque todos nós somos, de alguma forma, vítimas das condições sociais que nos levam ao pecado. Isso é uma mentira, porque isso está tirando a realidade da nossa liberdade de fazer o bem ou o mal. Se estamos eternamente condicionados ou sempre condicionados, amarrados pela situação que vivemos, não somos livres. Isso não é possível. E eu lembro muito, se eu não me engano, não sei se foi Vantuan ou Maximiliano Maria Kolbe que faz um comentário sobre isso, né? Na realidade da prisão, onde eles se sentiram mais livres para amar o Senhor, apesar de estarem limitados na sua vivência, até mesmo da fé. Isso é errado, né? Como comentamos. A igreja sempre nos ensinou que a causa direta do pecado está na vontade de cada pessoa. É ali na liberdade da minha vontade que pecamos, reconhecendo que cada um de nós é responsável pelo que fazemos. E quanto mais a vontade estiver envolvida em qualquer escolha que fizermos, maior será o pecado. Claro que não tira que as circunstâncias, pois podem atenuar pois as nossas ações, até mesmo a nossa liberdade ou a nossa consciência do pecado. Mas isso é um outro tema que talvez eu não chegue a entrar totalmente, mas porque eu não quero falar sobre as circunstâncias, nem a análise de um ato humano, ainda que vamos passar por cima aqui, mas é um tema que talvez também podemos considerar para posteriormente. Agora sim, depois dessa introdução, entramos de cheio no tema. Existem 2 tipos de pecado que uma pessoa pode cometer: pecado mortal e pecado venial. E já, não existe um terceiro pecado, né? Pecado mortal e pecado venial. Algumas vezes se referem ao pecado grave para o pecado mortal e pecado leve para o pecado venial. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1855, 1855, coloca isso: o pecado mortal se diferencia do venial, em que o mortal é grave e o venial é leve. E assim coloca simplesmente o Catecismo para poder fazer essa diferença. O pecado mortal é mortal porque destrói a vida da graça santificadora na alma, afastando-nos assim de Deus. É nosso pior inimigo e é a única coisa que pode nos separar totalmente de Deus. O pecado venial, por outro lado, é um desvio, mas não um afastamento total de Deus. É semelhante a uma doença na alma, mas ainda não é mortal. A pessoa que comete um pecado mortal, por exemplo, é como um viajante que dá as costas ao seu destino e começa a viajar na direção oposta, pois se tenho que seguir pela Rua atual do Túlio e pego, pois, ao contrário, voltando, pois, indo para Santa Felicidade, em vez de ir, talvez, para o centro, pois estou tomando o caminho contrário. A pessoa que comete um pecado venial simplesmente se afasta do caminho mais direto e direto em direção a esse destino, que em nosso caso é nosso esperado lar definitivo, o céu. Não, então, pois o pecado venial termina sendo, pois em vez de seguir pela atual do Túlio, eu vou pegar o contorno. Vou chegar, mas vou fazer um caminho muito mais longo para chegar até o centro. Um pecado mortal implica a perda da caridade e remove a pessoa do estado de graça santificadora. Esse estado de graça que já explicamos para vocês, a vida de graça, o importante. Então, pois o pecado mortal nos tira o amor de Deus,
e nos tira especialmente essa graça santificadora, a ação de Deus na nossa alma. Um pecado venial é uma doença que não envolve a perda dessa caridade, mas reflete que a alma da pessoa está morna. Então, pois temos que cuidar para não sermos vomitados, como diz o Apocalipse. O pecado mortal é contrário à lei. O pecado venial é um desvio, mas não uma rejeição total da lei. A imperfeição não chega a ser pecado venial, e aqui é só um parênteses muito breve, porque as pessoas às vezes se incomodam ou até mesmo ficam muitas vezes travados com a realidade da imperfeição. A imperfeição são aquelas coisas que fazemos que são não boas, vamos dizer, mas que não é pecado em si, por isso que a imperfeição não chega a ser pecado venial. E se define como essa deliberada omissão de um bem melhor, ou seja, podendo fazer um bem maior se elege um bem menor, mas não é pecado em si, pois é só, eu posso lavar o prato muito bem, sem nenhuma mancha de gordura, ou pela minha imperfeição, pela minha falta de visão, ou eu não consigo distinguir, eu tenho pouca sensibilidade na mão, no olfato, e lavo o prato e fica um pouco sujo. Não? Esse é um exemplo talvez muito banal, mas que pode ajudar. Alguns pecados são mortais por sua própria natureza, por exemplo, a luxúria, que vamos falar posteriormente, enquanto alguns são geralmente veniais, por exemplo, a gula. No entanto, certos pecados de natureza venial podem ser mortais para um determinado indivíduo em uma determinada circunstância. Da mesma forma, um pecado de natureza objetivamente mortal pode ser venial em casos particulares se o consentimento total e consciente estiver faltando no próprio ato. Por exemplo, a pessoa age por medo ou extrema coação externa de outra pessoa. Pois vamos voltar mais sobre essa realidade, é só para mais como dar essa explicação. Dito isso, pois os pecados veniais não devem ser considerados levianamente, pois podem ser, e muitas vezes são, uma ladeira escorregadia, que torna mais fácil escorregar para o pecado mortal. Então essa diferença é importante para isso, né? Sobretudo, pois eu não cometo nenhum pecado mortal, não importa, eu posso cometer todos os pecados veniais possíveis. Não, porque é escorregadio. E de tanto pecado venial, podemos acabar caindo no pecado mortal. Isso é interessante, né? O padre, com certeza, agorinha mesmo, me parece, vai começar a falar sobre condições, né, do pecado, a matéria, a consciência, a vontade, tudo isso. Porém, que interessante é que ele tem comentado agora, e eu acho que é importante que o ouvinte tenha isso muito em mente, né? Porque para nós sacerdotes isso é muito importante, né? A nossa missão é salvar as almas, é levar as pessoas ao céu. Então é muito importante que a gente pense que para quem quer amar a Deus, para quem quer ser santo, sim existe uma diferença, claro, né, entre pecado mortal e pecado venial. Obviamente um pecado mata a graça, a alma, e o outro debilita simplesmente, mas do mesmo modo é pecado. Eu acho que esse tema, essa distinção que o padre fez, mas que falou muito bem no início quando estava falando, né? Não deveria existir para quem está buscando a santidade pecado, diferença, né? Pecado mortal, pecado venial. Existe pecado que é ofensa a Deus. Dentro dessa ofensa a Deus, obviamente, existe uma ofensa grave e uma ofensa leve. Mas para quem ama, é uma ofensa. É como se eu falasse para minha mãe: não, mãe, não estou preocupado porque eu te ofendi, mas foi bem pouquinho. Eu só vou me preocupar quando te ofenda muito, muito, muito. Isso não existe. Se ofender um pouquinho, mas ofendeu e vai e pede perdão. Então, acho muito interessante sim fazer essa distinção, porque a gente não quer nunca, nunca, nunca a morte da nossa alma, né? Um pecado mortal. O pecado venial, a gente sabe que temos essa tendência ao pecado, que vamos cair enquanto estamos nesse mundo. Nós somos pecadores, tomara que consigamos, com a graça de Deus, evitar também o pecado venial, né? Porém, para nós que estamos buscando a santidade, insisto, não fazer essa diferença. Eu só confesso que eu não tenho pecado mortal. É pecado e eu ofendi a Deus do mesmo modo, né? Mas então por que está fazendo essa diferença, Padre Neco, Padre Renan? Pois é, eu penso por duas razões, primeiramente, né? Primeiro, só necessitamos realmente do sacramento da penitência quando temos pecados mortais, porque perdemos a graça de Deus, como mencionamos.
Então, é o que eu falei, se você fosse confessar semanalmente de puros pecados veniais, o seu pároco vai matar você e a nós, né? Porque ele vai falar, eu tenho outras 50 mil pessoas com muitos pecados mortais que precisam de confissão e você está tomando o tempo dessas pessoas, né? Que, pois, é uma realidade pela limitação pastoral e de tempo real dos sacerdotes, que talvez tenham, pois, uma limitação de 3, 4 horas, talvez diárias, se chegam a isso, para exercer o ministério, pois, da confissão, não dos ministérios, pois, sacramental, da penitência. Então, pois, necessidade, esse é o primeiro ponto, a necessidade da confissão, realmente, para voltar à graça de Deus, é para quem está em pecado mortal. E também, pois, né, claramente, para a condição de você poder receber a Eucaristia, porque também existem pessoas, igualmente, que vão para receber a Eucaristia em pecado mortal, ou que se abstêm de receber a Eucaristia quando estão somente com pecados veniais. Então, essa é a grande importância desse tema, que talvez eu nem tinha colocado nem aqui diretamente, mas é importante, porque eu preciso saber dessa distinção, para saber da minha necessidade de confissão e para saber se estou apto para receber a Eucaristia. Se eu tenho um pecado mortal, eu me abstenho da Eucaristia. Se eu deliberadamente, que vamos falar disso, se conscientemente, sabendo, faltei à missa dominical por preguiça, pelo que seja, e, claro, que seja um motivo que não posso, pois que passa da minha liberdade, pois eu estou pecando gravemente, então eu não posso receber a comunhão na missa seguinte, porque eu pequei gravemente, mortalmente. Mas não sei, se eu faltei à missa porque eu estava doente, porque só tenho eu para cuidar da minha mãe, não tinha outro horário para dispor para ir e essa semana eu não pude ir à missa, pois claro que eu posso, não estava além da minha liberdade poder participar da missa. Eu queria participar da missa, não que eu esqueci da missa, não porque eu tive preguiça, senão porque pois eu estava limitado, porque não tinha ninguém para cuidar da minha mãe que estava doente, não? O Catecismo da Igreja Católica, pois isso também foi como um parênteses amplo, porque falamos desse tema, né? Mas o Catecismo da Igreja Católica não faz distinção entre pecado grave e pecado mortal, não como comentamos, é a mesma coisa. E tem por efeitos, como já falamos, pois perder essa amizade com Deus, matar a vida sobrenatural da alma e nos condenar ao inferno, se morremos com esse pecado, como vimos já no programa sobre o inferno. Não? A realidade do inferno é a realidade para quem morre em pecado mortal. Há pessoas que adoram perguntar sempre o limite entre o pecado venial e o pecado grave, mortal, mas às vezes é tão difícil como perceber, talvez no arco-íris, num dia chuvoso e com sol ao mesmo tempo, onde termina uma cor e onde começa a outra. Por isso vamos entrar então já, pois quase para finalizar, mais ou menos, pois nessa realidade, né, onde distinguimos, né, onde separamos essa realidade do pecado grave, mortal, e do pecado venial, do pecado leve. Então, o pecado é grave e vai ser sempre grave quando e unicamente se dão juntamente essas três condições, essas três coisas. Primeiro, isso é fundamental, temos que saber isso. Sempre quando eu vou com as crianças, a primeira pergunta, especialmente quando falta já pouco tempo para fazer sua primeira comunhão, no Colégio Everest eu sempre fiz nos 2 anos que estive lá, a primeira coisa que eu perguntava, bem, digam-me qual é a diferença entre pecado grave mortal e pecado venial. Na verdade é que pouco sabiam, quase ninguém. Não, talvez eles sabiam, mas não lembravam, vamos colocar desse modo. Então, isso em todos os lugares, hein? Em todos os lugares, em todas as catequeses que eu tive a oportunidade, eu sempre pergunto e sempre fico amarrado. E novamente, por que é importante saber isso? Para saber a necessidade da minha confissão, para saber a minha possibilidade de receber a comunhão. Se eu não sei se pequei gravemente ou se eu pequei venialmente, pois primeiro eu não vou buscar a confissão, ou vou buscar excessivamente a confissão, ou sem necessidade, ou o que é pior, eu vou receber a Eucaristia sem estar preparado. Então, claro que as pessoas dizem, mas ele já ignora. Não, ignora quando deve saber, é diferente, né? Uma ignorância quando deve saber, pois é também pecado, né? É também uma falta. Então, vamos lá. Essas três condições falávamos, né? Então, 3 condições, 3 coisas são necessárias para que o pecado seja grave. Primeiro, que a matéria seja gravemente má em si ou nas suas circunstâncias. O que eu acredite que é grave, ainda que de por si não seja, também é grave, né? Que ao fazê-lo, segunda condição, que ao fazê-la eu saiba que é grave.
Ou seja, eu tenho conhecimento, eu tenho consciência de que essa ação que eu estou fazendo é grave. Eu sei que faltar a missa ao domingo é pecado mortal e mesmo assim, pois eu não vou. E terceira condição, não, que eu queira fazer aquilo que sei que é grave. Então, colocando no mesmo exemplo da missa dominical, eu sei que é pecado mortal faltar a missa ao domingo, ou seja, terceiro mandamento da lei de Deus, para você que realmente sim sabe, católico você sabia, tem que saber os mandamentos da lei de Deus. Certeza. Mas, e essa é, pois, a matéria grave, pois são os 10 mandamentos, nem todos os mandamentos da lei de Deus são graves, mas os mandamentos que ferem a Deus, os 3 primeiros mandamentos sempre são graves. Então, se eu não guardo domingo e festa, sabendo que é pecado e realmente querendo faltar, eu falo, não, estou com preguiça, não vou à missa, pois estou pecando gravemente. Para que haja pecado grave, deve dar essas 3 coisas, essas 3 condições ao mesmo tempo. Senão, não é pecado grave. Então, mas padre, eu não sabia que faltar a missa ao domingo era pecado grave. Se você não sabia, agora já sabe. Mas, se você recebeu a catequese, você deveria saber. Claro que talvez você não é culpado, porque talvez seu professor de catequese nunca falou para você que faltar a missa ao domingo era pecado, o que me estranharia, mas era um dever também nosso saber, pois a nossa fé, conhecer a nossa fé. Claro que não podemos saber tudo, mas conhecer os 10 mandamentos é básico para todo católico, né? É claro, o terceiro mandamento, né? Viver as festas de preceito, e todo domingo é uma festa de preceito, né, na fé católica, então isso eu acho que sim, se indica na catequese antes da primeira comunhão, com certeza. Eu espero que sim. Então se trata, pois, de ações que se opõem gravemente contra a vontade de Deus, realizada com pleno conhecimento e deliberado consentimento. Se não há essa plena advertência e esse perfeito consentimento, ou seja, essa plena vontade, eu quero pecar, o pecado será venial. Matéria grave é uma coisa importante. Pode ser grave em si mesma, como blasfemar, que é, pois, o segundo mandamento da lei de Deus e que fere diretamente a Deus, ou em suas circunstâncias, como mentir com dano grave para o próximo, né? Quando é o 8º mandamento, né? Pois não jurar em falso testemunho, não dar falso testemunho dos demais, mas especialmente quando agrava a situação de uma outra pessoa, né? A advertência à gravidade da matéria deve acompanhar ou preceder essa ação, né? Ou seja, não é que descobrimos depois. Não basta que depois nos demos conta, que depois que cometemos, que era um pecado grave. Não? No momento ou antes eu tenho que saber que é grave. Depois, pois eu já vou ficar sabendo para a próxima, né? O conhecimento do pecado deve ser valorativo, ou seja, tem que se medir, tem valor nas nossas ações. Tenho que dar-me conta que ao cometer esse pecado estou fazendo algo mal. Se ao fazê-lo não me adverto que peco, não peco. Se eu não sei que, pois... Mas é isso, não é? Essa consciência também que também devemos ter, né? Saber o que é certo e errado também é um dever nosso. Mas não sei, eu não sabia que, pois, se eu pegasse uma coisa que não era minha, não era pecado, pois eu não estou pecando. Mas também é um dever nosso saber, não? Não todos os atos do homem são atos humanos, ou seja, conscientes e livres. Isso, pois, é algo que eu não quero entrar muito, mas só para dar um exemplo, pois, se eu estou dormindo e eu ronco, pois minha situação, pois eu não tenho culpa porque eu ronco e acordo os outros membros da minha comunidade, porque, pois, é um ato do homem, não são atos humanos. Eu não vou dormir para roncar e acordar todo mundo, eu não estou querendo fazer isso, né? Então isso é importante, essa divisão. Só nesses atos humanos que somos responsáveis moralmente, né? Só quando, pois, exige uma ação da minha vontade, né? Conhecimento e liberdade, então, constituem a raiz da moralidade. Se cometo um pecado sem saber que é pecado, o que faço se chama pecado material, no qual não há culpa. É um modo só de distinguir entre esse pecado material e o pecado formal. Somente há culpa no pecado formal, do qual sou responsável, porque querendo o que sei que é pecado, né? Porque estou querendo, não? É quando existe um ato humano. Quando eu faço algo que eu não sabia, que eu não quero, pode ser um pecado material, pode ser algo que é ruim, mas talvez eu não soubesse, ou eu não queria esse pecado. Não, essa realidade, por não saber, né?
O consentimento da vontade deve ser perfeito. Ou seja, eu quero o fim dessa ação, eu quero, pois, os meios e quero, pois, a ação em si. Isto supõe que há liberdade para fazer a coisa ou não fazê-la. Quem não tem liberdade para fazer ou deixar de fazer uma coisa, não obra por própria vontade e, portanto, não peca. Por exemplo, quem está, pois, na prisão, por exemplo, ainda que pode ter feito outros pecados para estar ali na prisão, mas ele não peca de não ir à missa ao domingo porque ele está preso. Então ele não está pecando porque ele não tem liberdade para ir à missa aos domingos. Mas se o padre vai na prisão e celebra a missa para todos e ele não quer e fica na sua cela, pois ele está pecando. Não, essa é a realidade, não? Para que haja pecado não faz falta querer diretamente ofender a Deus, e talvez muitas pessoas se amarram nisso. Não, mas eu nunca quero ofender a Deus, eu amo a Deus. Mas quem quer ofender a Deus realmente seria algo diabólico. Só o diabo quer ofender a Deus com suas ações. Eu acredito que nenhum cristão, nenhum católico quer ofender a Deus, de falar, não, eu vou ofender a Deus, vou fazer isso para ofender a Deus. Claro que não. Peca todo aquele que faz voluntariamente o que sabe que Deus tem proibido, ou aquilo que, pois, não agrada a Deus. Quando obramos, quando fazemos ações que são contra a lei de Deus, já é ofensa a Deus. Se não sei, se eu quero, pois vou pegar a carteira do Padre Renan, mas eu vou dizer, não, pode ficar tranquilo que eu não quero te ofender, eu só quero pegar seu dinheiro só. Pois, claro que ele vai ficar, tá me atrapalhando, tá me ofendendo, claro. Não, ao atuar, pois, obrar contra os direitos dos demais, pois já estou ofendendo. Ainda que eu não tenha intenção de ofendê-lo, não, só quero seu dinheiro, não quero te ofender, não. Não, claro que não existe isso, não. O homem peca mortalmente, não só quando sua ação procede do menosprezo direto do amor de Deus e do próximo, senão também quando livre e conscientemente elege e escolhe um objeto gravemente desordenado, seja qual for o motivo da sua eleição, não? Que é o que acabamos de falar. Não eu tenho que querer ofender a Deus, querer ofender ao meu próximo, mas se minhas ações, pois, são desordenadas, pois são contra a lei de Deus, contra o próximo, pois ainda que eu não queira ofendê-los, pois estou ofendendo, estou pecando contra eles, pecando contra, pois, o amor a Deus e ao próximo. Para pegar, basta fazer voluntariamente algo que sei que é pecado, dando-me conta de que é pecado. Eu me dou conta, isso que eu vou fazer é pecado, isso que eu estou fazendo é pecado, e eu quero fazê-lo, então eu estou pecando. Se falta, então, qualquer dessas três condições, não há pecado grave, mortal. Ou seja, ainda quando a matéria não é grave, ou é grave, mas eu não sei, ou eu sei, mas não faço, ou faço sem querer, ou sem dar-me conta, nesses casos não há pecado grave, mortal. Portanto, tudo o que se faz sem querer, por ignorância, por descuido, sem dar-se conta, ou talvez num arrebato passional, pois inevitável, o que se faz sem pleno consentimento ou sem plena advertência não é pecado grave. Não há pecado sem liberdade, não há liberdade sem conhecimento. O que se faz por ignorância invencível ou violência extrínseca nunca é pecado. Então eu creio que, pois, essa realidade que queremos transmitir, essa, pois, é a doutrina que a igreja nos passa sobre a realidade do pecado mortal, o venial. Queríamos terminar mais rápido, mas eu creio que também na conversa aí no início pois, estendemos um pouco mais, mas eu creio que é essa a ideia. Mas em tudo isso, né, pois eu creio que centrar-me também, terminar com essa realidade, a realidade do pecado é uma realidade para vivermos em prol do pecado. Ao contrário, para vivermos na graça de Deus, para buscarmos amar mais a Deus, para que nossas ações agradem a Deus. Não vivemos só no negativo, só não. Vivemos para amar mais e melhor a Deus e ao próximo. E essa deve ser a nossa vida. Mas, como falei no início, pois somos conscientes que somos limitados e algumas vezes nossas ações, pois, ofendem a Deus e os demais. Mas eu quero amar mais, quero viver na graça de Deus. E a única coisa que me pode, pois, realmente amarrar e me, pois, afastar dessa realidade, pois, é o pecado. É por isso que é importante a gente ter formação e ter consciência. É por isso que é importante falar do pecado. É por isso que é importante, inclusive, alertar, de repente, uma pessoa que está no pecado, né, para que eu possa ajudá-la. Obviamente, aqui a virtude que nos deve guiar é a prudência, né? De repente,
ou eu sei que uma pessoa está em pecado e eu vou falar para ela porque ela está em pecado e ela nunca mais vai querer saber da igreja, de Deus e de nada, né? Então, porque talvez não é o melhor momento para falar isso. Então você vai buscando com a luz de Deus também na oração, ver qual é o melhor momento, mas temos que sim alertar as pessoas que estão no pecado, né? Justamente pelo que o padre falava no final. Muitas vezes as pessoas perguntam: padre, mas então se não tenho consciência que é pecado, não é pecado e, portanto, é melhor que eu nem saiba, né? E eu acho que não. Eu acho que justamente o que o padre disse, nós temos que saber que é pecado para poder amar melhor a Deus, para poder servir melhor a Deus e para poder também viver na verdade, né? Porque a verdade nos fará livres, né? E a liberdade é um grande dom que a graça de Deus nos fez. E eu queria simplesmente concluir aqui, né, antes que o padre Felipe dê as suas últimas palavras, desculpa que eu tomei a conclusão antes dele, que existem muitos casos particulares nesse tema do pecado, né, que nós chamamos de casuística, né? Então, você tem ali a norma da igreja, a norma geral, que o padre Felipe comentou agora muito bem, né, matéria do pecado, consciência, portanto, consciência do que é pecado, né, matéria, a liberdade, né, o querer fazer a vontade, querer fazer o pecado e saber que é pecado, né? Então matéria, consciência e vontade, liberdade no caso, né? No entanto, existem muitas casuísticas, né? Circunstância particular da minha vida que talvez eu sabia que era pecado, mas nesse momento não sei. É importante buscar sempre a luz, um sacerdote, um diretor espiritual, um conselheiro espiritual, porque entrar em casos particulares é muito variado e a gente não consegue aqui, se já falando geral do tema do pecado levamos mais de 40 minutos, pois imagina se vamos entrar em cada pecado particular. Então, como conclusão minha aqui, pelo menos minhas palavras, eu escutando o padre, comecei a pensar em quantas pessoas talvez do católico você sabia está pensando agora num caso particular da sua vida, né? E será pecado, não será pecado e tal. Busca um padre, busca um conselheiro, busca uma ajuda, porque entrar em casos particulares é muito complicado. E às vezes você pensa que está em um pecado, quando de repente é o seu caso particular realmente não é, e você se liberta, ou o contrário, ou às vezes você está muito em paz pensando que não cometeu nenhum pecado, quando na realidade seu caso particular sim é um pecado, né? Então é importante, não podemos entrar em circunstâncias particulares, né? Porque vai demorar muito, porém cada caso é cada caso e é importante que nos casos particulares você tenha a orientação, a formação, o discernimento para poder ser ajudado e deixar cada vez mais o pecado na sua vida, né? Mas é isso, pessoal. Aí queríamos já terminando com isso. Pois eu vou mandar um abraço aqui, estava vendo aqui as mensagens aqui. Pois a Vera Lúcia Martins mandou já alguns comentários no tema da Crisma, do Morrer em Cristo. Mandou, creio que uns 3 comentários. Eu só passei aqui por cima, mas mando meu alô aí para ela, que também eu tive lá semana retrasada, creio, já, passa rápido o tempo, mas estive lá visitando sua família também, lá em Piém, Grande Piém. Também aqui a Arilda Aparecida, paz do, creio que é do Alexandre Macopi, creio que tá andando de viagem por aí, que eu vejo, sigo aí no Instagram. Aí, a vida toda de viagem, Macopi, tem que voltar, estamos com saudade dele aqui, né? Mas eu mando um abraço para ele aí, não sei se ele escuta, eu mando para ele de vez em quando aqui, mas não sei se ele escuta, né? Então ela falou aí para continuar realizando esse trabalho, ainda mais agora que as pessoas estão em casa. Pois tomara que seja de ajuda aí para muitas pessoas também. O Jorge Luiz, o Grande Careca, que mandou aí também seus comentários, a Vânia, também da minha equipe de Nossa Senhora, e vários outros aí que tem mandado o seu alô, sua mensagem, pois agradecendo também do Sacramento da Crisma e tantas outras aí, pois mandamos para todos vocês nosso alô, nosso agradecimento e siga escrevendo, não? Pois aí nas redes sociais, podem dar seu joinha, seu like, do que você quiser aí, no Instagram, Facebook. Me falaram também do YouTube que eu tenho que modificar lá, que parece que está coisa para criança, então não dá nem para marcar com sininho. Não dá para comentar também, né? Eu percebi que não tinha nenhum comentário, mas depois está desativado. Eu falei, isso, então... não, eu tenho que ver aí, essas coisas que a gente vai aprendendo a mexer, né? Então não somos craque nessas coisas, mas tudo bem. Mas aí no Facebook também aí temos aí a página para você dar seu like, também a nossa página oficial católicosesabia.com.br para encontrar todos os episódios, todos os programas desde janeiro já estamos mais de 6 meses já, então maravilha isso aqui, vamos ver se a gente consegue perseverar, né? A ideia é essa, né? É perseverar e poder ajudar também cada um de vocês. Mas é isso, deixe seu recado, mande seu alô, suas queixas,
Manda seu alô para outras pessoas também, se quiserem, mas aqui, pois já sabe, católicocesabia@gmail.com, católicocesabia@gmail.com. Um abraço e até mais e minha bênção, pessoal. Um abraço, pessoal, Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima semana. Uma boa semana a todos. Isso aí, que São Bartolomé, que celebramos hoje, pois abençoe cada um de vocês e que os faça santos e grandes seguidores, discípulos do Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau.